Todo mundo conhece o Japão, país dos animes, da tecnologia e da culinária perfeita. Mas o que acontece quando você puxa o tapete da cultura pop e começa a cavar mais fundo? De lendas digitais que supostamente tiram vidas, a segredos de Estado e crimes que a polícia japonesa tenta esquecer. Hoje nós vamos descer até o fundo do abismo. Prepare-se, porque quanto mais a gente desce nesse iceberg, mais o Japão se torna um lugar completamente aterrorizante. Anime, termo usado para se referir às animações produzidas no Japão. Fora do país, tornou-se o nome específico do estilo de animação japonês. Manga. Histórias em quadrinhos criadas no Japão ou por criadores japoneses, seguindo o estilo artístico tradicional e lidas da direita para a esquerda. Hiroshima/Nagasaki. Cidades japonesas que sofreram os únicos ataques com bombas atômicas da história, lançadas pelos Estados Unidos em agosto de 1945. Resultando no fim da Segunda Guerra Mundial. Yakuza. Sindicatos do crime organizado tradicional no Japão, conhecidos por seus códigos de conduta estritos, tatuagens de corpo inteiro, irezumi, e envolvimento em várias atividades legais e ilegais. Tokusatsu, termo em japonês para filmes ou séries de televisão em live action que fazem uso pesado de efeitos especiais. Exemplo: Godzilla, Ultraman, Power Rangers/Super Sentai. Samurai, a nobreza militar e casta de guerreiros do Japão medieval e moderno inicial, conhecidos por seguirem o código do Bushido, o caminho do guerreiro. Otaku, termo japonês para pessoas com interesses obsessivos, comumente usado no Ocidente para se referir especificamente a fãs fervorosos de anime, mangá e cultura pop japonesa. Hentai, palavra japonesa que significa pervertido, utilizada no Ocidente como um termo abrangente para mangás, animes e artes pornográficas ou eróticas japonesas. Fukushima, província japonesa que sofreu um desastre triplo em 2011, um sismo de grande magnitude, um tsunami devastador e o subsequente colapso nuclear na usina nuclear de Fukushima Daiichi. Weeaboo, gíria da internet usada para descrever uma pessoa não japonesa que é excessivamente obcecada pela cultura pop japonesa, muitas vezes a ponto de romantizar ou idealizar o país de forma irreal. Commercials. Os comerciais de TV japoneses são famosos mundialmente na internet por serem bizarros, hiperativos, surrealistas e altamente criativos em comparação com a publicidade ocidental. Vending machines. Máquinas de venda automática. O Japão tem uma das maiores densidades de máquinas de venda automática do mundo, vendendo desde bebidas quentes/frias até guarda-chuvas, sorvetes e itens colecionáveis. Logan Paul,
influenciador digital americano que causou indignação global em 2017 ao filmar e ridicularizar o corpo de uma vítima de suicídio na floresta de Aokigahara, no Japão. Cat Island, Ilha dos Gatos. Refere-se a ilhas como Tashirojima ou Aoshima, onde a população de gatos supera amplamente a população humana, tornando-se grandes atrações turísticas. Hachiko, um cão da raça Akita, lembrado por sua lealdade extraordinária ao seu dono, a quem continuou esperando na estação de Shibuya por quase 10 anos após a morte do tutor. Hafu, termo derivado do inglês half, usado para se referir a pessoas que são etnicamente metade japonesas e metade de outra nacionalidade/etnia. Akira Kurosawa, um dos cineastas mais influentes e importantes da história do cinema, diretor de obras-primas como Os Sete Samurais, 1954, e Rashomon, 1950. Maria Takeuchi, cantora e compositora japonesa, ícone do gênero city pop. Sua canção de 1984, Plastic Love, viralizou globalmente no YouTube décadas depois. KFC During Christmas. KFC no Natal. Uma tradição de marketing altamente bem-sucedida, iniciada na década de 1970, que tornou o frango frito da rede KFC a refeição natalina padrão para milhões de famílias japonesas. Itasha, tendência de moda automotiva onde proprietários decoram seus carros com adesivos e pinturas de personagens de anime, mangá ou videogames. Literalmente significa carro doloroso. Japan, Isolationism, isolamento do Japão. Refere-se ao Sakoku, país fechado, a política externa do shogunato Tokugawa, entre 1603 e 1867, que proibia a entrada de estrangeiros e a saída de japoneses sob pena de morte. Seppuku, forma de suicídio ritualístico por estripamento, praticado pela classe samurai como meio de morrer com honra em vez de cair nas mãos dos inimigos, ou como punição por desonra. Edo Period, período Edo. Período da história japonesa, 1603 a 1867, governado pelo shogunato Tokugawa, caracterizado por estabilidade política, isolamento internacional e florescimento cultural. Bosozoku, subcultura de gangues de motociclistas japoneses que atingiu o pico nos anos 1980 e 1990, conhecida por customizações extravagantes e barulhentas em motos e comportamento rebelde. Reality shows. O Japão possui uma longa história de reality shows únicos, variando desde programas de convivência calma, como Terrace House, até programas de jogos extremos e sádicos de comédia, Batsu Games. Karoshi,
termo sociológico japonês que se traduz literalmente como morte por excesso de trabalho, referindo-se a ataques cardíacos fatais, derrames ou suicídios desencadeados pelo estresse laboral. Korea Occupation – Ocupação da Coreia. Período entre 1910 e 1945, em que o Império do Japão anexou e governou a Península Coreana. Um período marcado por supressão cultural e trabalho forçado, gerando tensões geopolíticas até hoje. Katsudo Shashin, considerada a animação japonesa mais antiga conhecida. É um fragmento de fita de celuloide de cerca de 3 segundos mostrando um menino marinheiro, datado de aproximadamente 1907. Suicide Forests – Florestas de Suicídio. Refere-se principalmente a Aokigahara, uma densa floresta na base do Monte Fuji, conhecida por sua associação histórica com o folclore de demônios e pelo trágico índice de pessoas que a escolhem para cometer suicídio. Ohaguro, prática tradicional japonesa de tingir os dentes de preto. Era considerada um símbolo de status e beleza, além de indicar que a mulher era casada, sendo banida no final do século XIX. Yokais, classe de monstros, espíritos, demônios e entidades sobrenaturais do folclore japonês, variando de criaturas maliciosas a portadoras de boa sorte. Hikikomori, fenômeno social em que indivíduos, geralmente jovens adultos, escolhem o isolamento social severo, recusando-se a sair de casa ou do quarto por meses ou anos. Hashishaku-sama, uma lenda urbana da internet japonesa, 2channel, sobre um espírito feminino de 8 palmos de altura, cerca de 2,40 metros, que atrai crianças imitando a voz de seus parentes. Disputed Lands with Russia, terras disputadas com a Rússia. Refere-se ao conflito diplomático sobre as Ilhas Kurilas, territórios do norte, capturadas pela União Soviética no fim da Segunda Guerra Mundial e reivindicadas pelo Japão. Kyoto Animation, estúdio de animação aclamado pela alta qualidade visual de suas obras, como Keion e Violet Evergarden. Em 2019, foi alvo de um trágico ataque incendiário criminoso que matou 36 funcionários. Ganguro, tendência de moda jovem que teve auge nos anos 1900/2000, caracterizada por peles extremamente bronzeadas, cabelos descoloridos e maquiagem branca marcante ao redor dos olhos e lábios. Japanese Colony in Brazil, colônia japonesa no Brasil. O Brasil abriga a maior população de descendentes de japoneses, Nikkeis, fora do Japão do mundo, iniciada com a chegada do navio Kasato Maru em 1908. Sakuga, termo usado por entusiastas de anime para descrever momentos em que a qualidade da animação melhora drasticamente para mostrar movimentos fluidos e detalhados.
Miyamoto Musashi, o mais famoso espadachim, filósofo e mestre de armas do Japão, 1584 a 1645. Autor de O Livro dos Cinco Anéis e invicto em mais de 60 duelos. Okama, termo japonês historicamente coloquial e às vezes pejorativo para homens afeminados, drag queens ou homens gays, embora hoje em dia algumas personalidades da mídia o tenham ressignificado. Mongolian Invasions, invasões mongóis. Tentativas de Kublai Khan de conquistar o Japão em 1274 e 1281. Ambas as frotas mongóis foram destruídas por tufões maciços, que os japoneses chamaram de kamikaze, vento divino. Twitter Killer, o assassino do Twitter. Caso de Takahiro Shiraishi, um assassino em série que usava o Twitter em 2017 para atrair e matar 9 pessoas que expressavam pensamentos suicidas na rede social. Ainu People, povo Ainu, povo indígena nativo de Hokkaido e do norte do arquipélago japonês, possuindo cultura, língua e características físicas distintas dos japoneses étnicos majoritários, Yamato. Tsundoku, palavra japonesa que descreve o ato de comprar livros e materiais de leitura e deixá-los acumular em pilhas sem chegar a lê-los. Godzilla Japan Citizen. Em 2015, o icônico monstro fictício Godzilla recebeu oficialmente a cidadania japonesa e o título de embaixador de turismo do distrito de Shinjuku, em Tóquio. Om Shinrikyo, seita apocalíptica, fundada por Shoko Asahara, responsável pelo infame ataque terrorista com gás sarin no metrô de Tóquio em 1995, que matou 14 pessoas e feriu milhares. Kotori Bako, uma das creepypastas mais famosas da internet japonesa. Trata-se de uma caixa amaldiçoada fictícia, feita com quebra-cabeças de madeira, que esconde restos orgânicos e drena a vida de mulheres e crianças. Red Room Curse, a maldição do quarto vermelho. Uma das primeiras lendas urbanas da internet japonesa, baseada em uma animação flash dos anos 2000. Um pop-up surge na tela perguntando se você gosta do quarto vermelho. Fechar a janela resulta na morte violenta do usuário. Nanjing Massacre, Massacre de Nanquim. Atrocidade em massa cometida pelo exército imperial japonês em 1937, durante a Segunda Guerra Sino-Japonesa, onde centenas de milhares de civis chineses foram assassinados e estuprados. Yukio Yamaji, assassino em série japonês que aos 16 anos, em 2000, matou a própria mãe. Após ser libertado em 2005, assassinou brutalmente 2 irmãs em Osaka. Foi executado em 2009. African Samurai, samurai africano. Refere-se a Yasuke, um homem de origem africana que chegou ao Japão no século XVI com os jesuítas e tornou-se um retentor
e guerreiro de confiança do poderoso daimyo Oda Nobunaga. Kisaragi Station, Estação Kisaragi. Lenda urbana surgida no Fórum 2 Channel em 2004, onde uma usuária postou em tempo real sobre ter descido em uma estação de trem inexistente e sobrenatural, desaparecendo misteriosamente depois. Kirishitan, termo histórico para os cristãos católicos romanos no Japão durante os séculos 16 e 17, que enfrentaram perseguição extrema, tortura e execuções em massa sob o shogunato. Teki-Teki, lenda urbana sobre o fantasma de uma estudante que caiu nos trilhos do trem e foi cortada ao meio. Ela se move arrastando o tronco com as mãos, fazendo o som teki-teki, e corta suas vítimas ao meio com uma foice. Fatal Fare, tarifa fatal. Lenda urbana japonesa de taxistas que pegam passageiros fantasmas, frequentemente associados a vítimas de tsunamis, à noite. O passageiro pede para ir a um lugar destruído e desaparece do banco de trás antes da chegada. Inunaki Tunnel, Túnel Inunaki. Um local real na província de Fukuoka, associado a assassinatos reais e cercado de lendas urbanas sobre uma aldeia Inunaki, isolada que não obedece às leis do Japão. Cowhead, cabeça de vaca / gozo. Lenda urbana sobre um conto de terror tão aterrorizante que qualquer pessoa que o ouça ou leia entra em transe, começa a tremer violentamente e morre de susto em poucos dias. O conteúdo exato da história permanece desconhecido. Garage, Bad Dream Adventure, um jogo surrealista japonês de terror psicológico para PC, lançado em 1999 em tiragem limitada. Mistura estética biomecânica, máquinas bizarras e terapia freudiana. Nevada Tan, apelido de internet dado a uma estudante japonesa de 11 anos que, em 2004, assassinou sua colega de classe Satomi Mitarai com um estilete. O caso chocou o mundo pelo visual inocente da garota, que usava um moletom escrito Nevada. Issei Sagawa, estudante japonês que, em 1981 em Paris, assassinou e canibalizou uma colega holandesa chamada René Hartevelt. Devido a tecnicalidades legais e insanidade declarada, ele nunca cumpriu pena perpétua e retornou ao Japão, onde virou uma celebridade menor. Banchou Sarayashiki, clássica história de fantasma japonesa, Kaidan, sobre Okiko, uma ceva que foi jogada em um poço após quebrar um prato precioso de seu mestre. Seu fantasma emerge do poço todas as noites contando pratos. Burakumin, grupo social de párias históricos no Japão. Descendentes de trabalhadores de profissões consideradas impuras pelo budismo e shintoísmo, como carniceiros e coveiros, que ainda enfrentam discriminação oculta em casamentos e empregos. Setagaya Family, o assassinato da família de Setagaya.
um dos crimes não resolvidos mais famosos do Japão. No ano 2000, uma família de 4 pessoas foi brutalmente assassinada em sua casa. O assassino passou horas na residência após o crime, usou o computador e deixou o DNA abundante, mas nunca foi identificado. May 15. Incidente de 15 de maio. Tentativa de golpe de Estado em 1932 no Japão, onde oficiais da Marinha assassinaram o primeiro-ministro Inukai Tsuyoshi, acelerando o avanço do militarismo japonês. Monster School, Escola de Monstros. Referência a uma polêmica de abuso infantil e bullying institucionalizado em escolas disciplinares severas no Japão, ou a lenda urbana de escolas abandonadas usadas para rituais ocultistas. Arigato comes from Portuguese. Arigato vem do português. Um mito linguístico comum que afirma que a palavra japonesa para obrigado, arigato, deriva do português obrigado. Na verdade, é uma coincidência. A palavra tem raízes no japonês antigo, arigatashi. Cursed Kleenex Commercial. Comercial de TV da marca Kleenex lançado no Japão nos anos 1980. Apresentava uma mulher de branco e uma criança vestida de ogro ogawa ao som da música It's a Lonely April Leaf. Gerou lendas urbanas de que a equipe e atores morreram ou enlouqueceram após a filmagem. Emishi. Um povo antigo que habitava partes de Honshu, a ilha principal do Japão, e que resistiu por séculos à expansão e ao controle da corte imperial de Yamato, antes de ser assimilado ou empurrado para o norte. Sadamichi Hirasawa, pintor japonês acusado de envenenar 12 pessoas com cianeto em um banco em 1948 para roubar dinheiro. Ele foi condenado à morte, mas nunca executado devido a dúvidas sobre sua culpa, falecendo na prisão décadas depois. Bana Wave, um culto/movimento marginal japonês fundado nos anos 1970. Nos anos 2000, ganharam a atenção da mídia ao andar em comboios de vans brancas e cobrir áreas com panos brancos, alegando que isso os protegia de ondas eletromagnéticas prejudiciais que destruiriam a Terra. Yuki Onishi, menina japonesa de 5 anos que desapareceu misteriosamente em 2005 durante um evento de colheita de brotos de bambu na província de Kagawa. Apesar das buscas massivas com cães farejadores, nenhuma pista jamais foi encontrada. Japanese Cyberpunk em cinema. Movimento cinematográfico underground do final dos anos 1980 e 1990, caracterizado por filmes industriais de baixo orçamento, surrealistas e viscerais, como Tetsuo The Iron Man, 1989. The Omiya Incident. Incidente de Omiya. O assassinato de Sakamoto Ryoma e Nakaoka Shintaro em 1867, na estalagem Omiya, em Kyoto. Ryoma foi uma figura crucial para a modernização do Japão, e os mentores exatos de sua morte continuam em debate histórico. Higyo-sama.
uma lenda de internet ou ritual folclórico muito obscuro envolvendo deidades ou espíritos locais aos quais são oferecidos sacrifícios ou orações severas para isolamento ou maldições. Japan Socialist Party Leader Assassinated. Assassinato do líder do Partido Socialista. O assassinato em tempo real na televisão de Inejiro Asanuma, em 1960, por Otoya Yamaguchi, um estudante nacionalista de extrema-direita de 17 anos, armado com uma espada tradicional Yoroi Doshi. Life Space Movement, seita radical japonesa liderada por Koji Takahashi. Em 1999, o grupo manteve o cadáver em decomposição de um de seus membros em um hotel de Narita, alegando que Takahashi estava mantendo o homem vivo através de toques e energias espirituais. Shock Hentais, mídias eróticas e pornográficas underground de teor extremamente grotesco, violento e ilegal, que ultrapassam todos os limites éticos aceitáveis da internet. The Monster with 21 Faces, o monstro de 21 faces. Pseudônimo de um grupo criminoso que aterrorizou o Japão na década de 1980, através do caso de extorsão Glico Morinaga. Eles sequestraram presidentes de empresas alimentícias, enviaram cartas zombeteiras à polícia e envenenaram doces em supermercados. O caso prescreveu e a identidade do grupo nunca foi revelada. Esse Curve. Localização real na província de Okinawa, famosa entre os entusiastas de ocultismo e caçadores de fantasmas japoneses, por ser considerada uma das zonas paranormais mais ativas e perigosas do país. Hitogata. Refere-se a bonecos de papel usados em rituais de purificação shintoístas para absorver os pecados. Na internet, refere-se também a um misterioso comercial de TV perdido ou animação de utilidade pública bizarra dos anos 1980 que assombrou internautas. Chimuchimuchari Chimchimchari, uma creepypasta japonesa associada a uma música infantil distorcida ou a transmissões de rádio misteriosas de estações de números, Numbers Stations, captadas no território japonês. Nurosenjuitse. Este texto ilegível é um exemplo de mojibaki, caracteres japoneses corrompidos por codificação errada de texto. Em icebergs da internet, é usado no nível final para representar códigos cifrados ocultos, ARG, Alternate Reality Games, de terror japonês, ou o medo do desconhecido na Deep Web japonesa. Bom, esse foi o vídeo. Se gostou, deixa o like. Se não gostou, deixa o like também. Se inscreva no canal para ver próximos vídeos como esse. E até a próxima!